Dizem que você é livre. Mas nunca te explicaram o que significa ser livre de verdade. Livre não é escolher entre opções, isso é cardápio. Livre não é votar. Consumir, acreditar ou discordar dentro de limites pré-definidos. Livre-arbítrio não é escolher o caminho A ou B, quando ambos foram construídos pelo mesmo arquiteto invisível. Se você só escolhe entre escolhas que não criou, você não é livre, você é funcional. O sistema não precisa mais de correntes, prisões ou chicotes. Ele entendeu algo muito mais profundo. Quem controla o inconsciente, controla o comportamento sem precisar dar ordens. E aqui entra a maior fraude da história humana. A ideia de livre-arbítrio vendida para massas profundamente condicionadas. Desde a infância você é treinado. Repetição, recompensa, punição, culpa, medo, aprovação. Seu cérebro aprende antes de você perceber. Quando adulto, você chama de personalidade aquilo que foi apenas programação bem-sucedida. A religião entra exatamente nesse ponto, não como espiritualidade, mas como tecnologia de controle psicológico. Não estou falando de fé. Fé é íntima, silenciosa, inegociável. Estou falando da religião institucional, que transformou o sagrado em ferramenta de domesticação. Culpa como mecanismo central, medo como motor, promessa como anestesia. Você não obedece a Deus, você obedece a uma imagem construída para regular seu comportamento. Um Deus que vigia, pune, cobra, exige submissão. Isso não é divino, isso é governamental. Observe o padrão. O pecado gera culpa. A culpa gera submissão. A submissão gera controle. Isso não é espiritual, isso é engenharia social aplicada ao inconsciente humano. E o mais perverso, você acha que escolheu acreditar. Mas ninguém escolhe aquilo que foi instalado antes da consciência crítica existir. A maioria das pessoas não vive, reage, não decide, responde a gatilhos, não pensa, repete. Chamam isso de livre-arbítrio porque admitir o contrário seria aterrador demais. Seria admitir que boa parte da sua vida nunca foi sua. O controle em massa não acontece dizendo faça isso. Ele acontece dizendo isso é o certo, isso é o errado, isso é o bem, isso é o mal. Quando você internaliza a regra, o sistema não precisa mais estar presente. Você vira seu próprio carcereiro. O inconsciente humano não entende discurso, ele entende repetição emocional. Por isso símbolos funcionam mais que argumentos. Por isso rituais funcionam mais que lógica. Por isso imagens, histórias e mitos moldaram impérios inteiros. Quem controla o mito controla a direção da mente coletiva. E aqui está a parte que quase ninguém aceita. Você não perde o livre-arbítrio quando alguém te controla. Você perde quando para de questionar. Questionar dói. Questionar isola. Questionar te tira do grupo. E o cérebro humano prefere pertencer a estar livre. Por isso a massa protege a própria prisão. Ela ataca quem aponta as grades. Quando alguém fala de despertar, não é sobre virar especial, iluminado ou superior. É sobre perceber o quanto você foi conduzido sem perceber. O verdadeiro despertar não traz conforto. Ele traz responsabilidade. Porque a partir do momento que você vê, não pode mais fingir que não sabe. Livre-arbítrio só começa quando você identifica suas próprias correntes internas, medos herdados, crenças implantadas, culpa que não nasceu em você, valores que você nunca escolheu conscientemente. Enquanto isso não acontece, você não vive escolhas, você vive reflexos. E talvez essa seja a verdade mais perigosa de todas. O sistema não teme pessoas revoltadas, ele teme pessoas lúcidas. Porque uma pessoa lúcida não é previsível. Ela não reage como esperado. Ela não obedece sem entender. Ela não acredita só porque disseram que é sagrado. Ela olha para dentro, desmonta a própria mente e percebe que liberdade não é um direito dado, é uma construção interna. E essa construção exige coragem, solidão e silêncio. Se isso te incomoda, ótimo. Se isso te irrita, melhor ainda. A irritação é o inconsciente sendo cutucado. A pergunta nunca foi se existe livre-arbítrio. A pergunta é quem está usando o seu.